A batida expressão filosofia ocidental é, na verdade, uma tautologia, porque a filosofia é grega em sua essência. O Ocidente e a Europa, somente eles são, na marcha mais íntima da sua história, originariamente filosóficos. Porque nós temos afirmações categóricas na história da filosofia, de Hegel a Heidegger, de que a filosofia é uma atividade eminentemente ocidental. Então, a questão que se coloca é possível falar de filosofia oriental? Há alguma coisa em comum entre esses dois universos? O Ocidente desenvolve um percurso, o Ocidente se estrutura a partir de um fio condutor dos gregos até o século XXI, que é um percurso que estrutura algo que nós chamamos de eu, de ego, de consciência, de subjetividade. Portanto, o percurso, o projeto ocidental é o projeto da elaboração de um eu que poderíamos denominar de um eu independente, um eu atômico. Portanto, o projeto filosófico ocidental contorna, circula, reestrutura, reelabora a questão do eu desde o início até o século XX. O que nós temos no Oriente? Nós temos a elaboração de um percurso no qual o eu é afirmado recorrentemente como algo não atômico, não isolado, mas como algo em conexão. Então, a ideia de eu no Oriente, na história do pensamento oriental, é um eu relacional em contraposição à ideia do eu no Ocidente, que nós poderíamos denominar como sendo um eu atômico, um eu isolado. Então, veja só, essas duas perspectivas colocam aí já um ponto de partida interessante, né? Que tipo de subjetividade nós podemos pensar no Ocidente, que tipo de subjetividade nós podemos pensar no Oriente? Embora muitos filósofos considerem que a filosofia é um produto explicitamente do mundo grego, sobretudo no uso do pensamento, né, nos modos de você desenvolver o pensamento, entretanto, nas práticas filosóficas, e aí eu incluo práticas que são de conversão mesmo, então de você transformar o logos, a atividade do pensamento, em praxis, em prática, né? Como que eu vou levar isso para a minha vida. E eu tenho investigado isso. Das escolas da Índia, você vai ver que as práticas são muito importantes, né? E a atividade do pensamento ela é uma parte dessa coisa, mas ela não é a totalidade disso. Sobretudo na construção do que a gente chama subjetividade, e na construção de figuras de identidade ou daquilo que a gente chama indivíduo. O debate em torno do ser não ocorreu na China e na Índia como ocorreu na Grécia. Mas não há um desconhecimento, por exemplo, na Índia, do debate em torno da substância última, do eu isolado. Isso não era desconhecido. É que as estrelas fixas que eu chamo dessa cosmovisão da Índia, e eu acredito que um pouco da China, com influência também no Japão, ela não destaca tanto o pensamento mítico religioso do pensamento racional filosófico por excelência. Não há uma preocupação grande. Embora quando você lê as coisas, quando você lê alguns textos, você percebe que eles têm essa noção do que é separar a ação do intelecto, do que é separar
a volição do seu modo de pensar, né, os seus impulsos, a ação de agir. Então essa separação é uma construção milenar. Por que nós aqui adotamos nas práticas meditativas algumas referências da Índia? Porque essa é onde você tem os textos mais ricos. Na tradição indiana, eu acho que esse é o ponto fulcral e fundamental da especificidade de todas essas tradições, incluindo todas as tradições teístas, é que o sofrimento está ligado a uma questão fundamental de cognição. E aí a gente vai vincular a religião à filosofia, como uma dimensão excelsa da religião. A filosofia não é um espaço alternativo à religião, não é um espaço preliminar à religião. A filosofia vai se consagrar na tradição indiana como reflexão racional, como a dimensão profunda da religião. Então há um momento, digamos assim, filosófico da problemática religiosa, que é a superação do sofrimento. É necessário uma correção perceptiva do eu. Filosofar não era se informar, não era abrir a sua capacidade de conhecer somente. Era também uma transformação, essa metanoia, que chega ao processo que a gente chamaria de autarquia, que é cura da alma. É um processo que compreende uma integração de corpo e alma muito grande. Eu desenvolvo minha capacidade de pensar, de ver as coisas no mundo, eu desenvolvo as minhas percepções, mas eu também ouço os deuses. Embora a gente valorize essa ideia do desenvolvimento do Logos, ela é valorizada pelos estoicos também, é valorizada por Epicuro. O que é o eu? O eu tem essa característica. Ele se pensa como distinto dos outros. Até do meu sem o que ele não pode viver. É paradoxal isso, mas enfim, é isso mesmo. Por isso que eu digo meu. A palavra meu é paradoxal, né? Porque ela fala de alguma coisa que é minha, que é eu, mas não é eu. Mas agora já passou por isso. No início, o eu tinha problemas, que eram os meus. Agora o eu é o problema. E essa é, digamos assim, o momento da religiosidade na Índia, que é fundamentalmente filosófico. Porque ele é um encaminhamento através da razão. É um processo sistemático de desconstrução da ideia do eu. E isso é uma busca que você vai encontrar muito amalgamada nas filosofias da Índia, né? Qualquer tradição que você pegar, embora você tenha grandes tradições como os Vedas e você tenha a escola Sankhya, por exemplo, você vai ver que nas práticas elas são muito semelhantes. Ou seja, quais são por exemplo, os yamas e niyamas, quais são as observâncias e quais são as restrições, todas elas dizem respeito a você ir construindo uma ideia de identidade que é para sempre, é para toda a vida. É para você compreender como é que você é afetado pelas suas percepções, né, pelos seus sentidos e também pelas suas capacidades de ação, porque nós falamos dos sentidos, dos 5 sentidos, mas nós somos seres de falas, somos seres de movimento, e é uma construção de natureza ética porque ela sugere uma reflexão, ela não dá, a princípio, uma regra. Quando você pega no budismo, por exemplo, o reto agir e o reto pensar, o que é o reto agir na minha vida? Eu tenho que descobrir isso. É claro que eu posso me basear na moral vigente, isso na cultura é muito importante. E eu acho que nós, na modernidade, a gente meio que assumiu, por conta da grande influência da cultura, a gente meio que assumiu que se os filósofos pensaram
o que é a racionalidade, por princípio eu tenho isso como herança. Então eu sou credor desse direito de ser racional, mas não com a mesma força de exercício. Então, se você pegar, por exemplo, o exercício dialético que Platão faz nos diálogos dele, através de Sócrates e dos outros personagens, o que ele sugere ali é que você tem que desenvolver, o que Sócrates sugere é que você tem que desenvolver essa habilidade. Então, nisso há uma coincidência no seu modo de construir essa ideia de subjetividade que tanto as filosofias da Índia quanto as filosofias ocidentais sempre sugeriram. Escola de Kyoto, ela é, por um lado, uma leitura estritamente japonesa da filosofia ocidental. Você percebe que a forma como eles leem os autores ocidentais é uma forma bastante japonesa. Por outro lado, ela é uma tentativa de retomar uma série de tópicos do pensamento japonês tradicional, incluindo aí o budismo. A figura normativa do pensamento da Escola de Kyoto, indiscutivelmente, na minha posição, Tanabe Hajime, ele tinha uma formação muito forte, passando pelo platonismo, pelo cristianismo, pela filosofia hegeliana, ele tinha traços muito fortes desse tipo de tradição. Por outro, ele tinha um pano de fundo budista extremamente forte na sua reflexão. Quando eu leio as avaliações que ele escreveu sobre a filosofia heideggeriana, a completa incapacidade de pensar as dimensões da ética e da política, e ele praticamente conclui esse artigo dizendo: o senhor Martin Heidegger, não satisfeito em não constituir uma filosofia da crise, instaurou uma crise em meio à própria filosofia. Diria mais, a completa incompetência heideggeriana de pensar as questões da ética e da política. É difícil você pensar que um filósofo não tenha passado, sobretudo esses de grande influência do pensamento, não tenha passado por um processo de transformação que é de encontrar nele mesmo essa metanoia, essa expansão da capacidade de você ver na consciência e na ideia de pensar, né, no ato de pensar, um movimento que vai te dando identidade, vai ajudando você a construir uma identidade. Mas, geralmente, no leigo, a gente assume que isso está pronto, né? Eu nasci na cultura ocidental, então eu sou fruto, na minha educação, de uma série de influências filosóficas, sobretudo da modernidade, então eu sou um ser racional. Diferente da ideia de que eu sou um ser com capacidade de agir racionalmente, nós vivemos hoje uma ideia de identidade, subjetividade, ego, e muito amalgamada, né? E, sobretudo, somos credores disso. Toda a filosofia chinesa é uma negação permanente da ideia de que tem um eu isolado, que tem um ego isolado, que tem algo isolado, e a afirmação de que todas as coisas estão numa interconexão. É um legado filosófico milenar, não um aparato ideológico, uma ética confuciana, que a partir do Quanxi você constrói o próprio sistema chinês. Portanto, o próprio eu é um eu relacional. Não é necessário desconstruir algo que não foi construído. Nietzsche se encarregou de fazer uma história, um percurso histórico de como no Ocidente desenvolve-se uma noção de verdade baseada neste eu atômico, autárquico ou transcendental a que você se refere, e como isso chega a um final catastrófico, ele solapa as suas próprias bases. Isso não seria decorrente de uma incompreensão da ideia desse eu que se desenvolve no Oriente, que não construiu uma subjetividade atômica, portanto, não parte do indivíduo grego, não parte do átomo grego, não parte da tentativa de definir as coisas como elas são de forma isolada, uma essência, não tem uma busca por uma essência.
A psicanálise, no meu entender, ela deu uma segurada naquela inflação de ego que começou a acontecer a partir do século XVII, XVIII, com a supervalorização do pensamento racional, associado muito ao pensamento, ao desenvolvimento das ciências. A filosofia sofreu no Ocidente uma influência muito grande, né, deste modo de pensamento. Então, o que você tem aí, a psicanálise vem e quebra um pouco essa hegemonia daquilo que a gente chama ego, no sentido do controle da vida, do controle das coisas, muito numa época em que a gente, eu quero dizer nós, na cultura ocidental, acreditávamos que através da razão você ia realizar tudo aquilo que o mundo precisa. Hoje nós estamos fazendo uma espécie de reviravolta, né? Passamos aí pela modernidade, passamos pelas crises da pós-modernidade, e a reviravolta é tal que a gente está reconfigurando essa ideia de sujeito, reconfigurando essa ideia de identidade. De então buscar essa consciência de como eu posso avançar tendo em vista o outro, essa faz parte dessa construção subjetiva. O que nós fazemos é nos apressar. E, sobretudo, porque vivemos hoje uma cultura que estimula muito isso. Isso é uma compreensão minha. Vivemos uma ideia de que é muito importante você ser indivíduo, que é muito importante você ser competente, que é muito importante você ser vencedor e todas as outras coisas que são reputadas a você a revelia do que está acontecendo no seu entorno. Qualquer filósofo olha para isso e vai falar que isso é uma perspectiva absurda. Né? Você não conquista as coisas à revelia do que está acontecendo no seu lado, no seu entorno. Aliás, ética é estar atento ao que está acontecendo no seu entorno. Então, hoje a gente trabalha muito por influência, opera, né, eu quero dizer, por influência, sobretudo, de uma sociedade que se tornou profundamente consumista. Confunde o consumo e o desejo com necessidade. Os desejos, assim que eu saciei um, eu já estou atrás do outro. Então, eles estão ali e, na medida em que eu vou vivendo, né, e aí vem a ideia do sofrimento secundário do budismo, né, o sofrimento que me dá pela carência de não possuir coisas. O estoicismo vai dizer, vai dormir e começa a pensar, quando eu estou falando força de expressão, começa a pensar o que de fato é necessário para a tua vida. Né? Desapego. Essa é a marca do cristianismo também, é desapego. É viver simplesmente. Eu, na minha leitura da crise do Ocidente, eu te diria hoje, e principalmente por todo um discurso pós-moderno, que a filosofia do individualismo não faz as pessoas felizes. E essa é a questão que, para mim, está em causa. É a impossibilidade de sustentar uma proposta sobre o eu que não traz felicidade para a existência. O que eu acho que nos falta ainda é entender o Oriente, entender essa dinâmica do indivíduo relacional. Né? E eu acho que com isso nós vamos dar um passo em direção... Não passo, nós vamos dar um passo à frente, passo esse que os orientais já deram. Então tem uma coisa interessante, os orientais já se debruçam a entender o Ocidente há muito tempo. Dialogam com o Ocidente. E o que ocorre com o Ocidente, principalmente com o Brasil? O Brasil simplesmente desconhece o negócio, desconhece a dinâmica. Que dinâmica é essa? É possível um eu relacional, mas como nós vamos pensar a questão de uma permanência mínima? Como nós vamos pensar a questão da individuação? Tem uma reflexão sobre individuação ou não? Ou o eu é permanente, impermanente, contínuo e descontínuo? Então, eu acho que nós temos aí, com o diálogo, entrando em comunicação com esse outro universo, nós temos possibilidades a mais.
Eu não penso a substituição do Ocidente pelo Oriente, nem a substituição do Oriente pelo Ocidente. Porque as culturas, elas têm uma plasticidade e um poder que é absolutamente inquestionável nesse sentido. Se você olhar a necessidade de discernimento, de desapego que pede a escola Vedanta, a necessidade que você tem também na escola Yoga de você ter essa noção, toda ela vai dizer o quê? Olha, para eu construir a minha identidade, eu tenho que passar por esse caminho. De entender como é que se dá, o que é substancial para mim. E é nisso que eu acho que é uma construção do substancial. Não é só que... Talvez você possa dizer, não, ele já existe. É uma questão de crença. Ele já existe e ele aflora em mim, ou ele não existe e eu construo em mim. O fato é que assumir esta condição essencial de ser é a construção humana por excelência. E não se faz na ausência do outro. Mas o outro, as coisas do mundo em que eu vivo. Mas hoje a gente nega muito essas coisas em nome do que é o imediato, do que é o prazer, completamente distinto do que propõe tantas filosofias estoicas, a própria filosofia, eu acho que como atividade do pensamento, ou as práticas orientais. Você tem que descobrir quem é você nesse eixo. A autonomia vem dessa descoberta e ela vai ser limitada sempre por essa descoberta. Porque nós somos uma espécie de pequeneza egóica diante de todas as possibilidades. Nós temos que encontrar nosso caminho.